avisando. Quem retardar o programa ganha amarelo, terceiro. Se ficar irritadinho é expulso. Tá ouvindo, Dólar? Então ferrou. Se ficar irritadinho é expulso. Eu não tô defendendo o jogador, não. Ninguém tem que ir lá pegar jogador pela gravata e etc, não. Outra coisa, o jogador precisa ter controle quando o árbitro aplica, de repente, um cartão amarelo. Então, precisa ter controle. Imagina você pegar um juiz aí e ficar esculhambando o juiz dentro de campo. Tá tudo bem. Agora, árbitro que quer chamar mais atenção do jogo e que começa irritando aos 15 minutos do primeiro tempo, metendo cartão no Rafael, alegando que ele estava retardando o jogo, aí eu pergunto, como é que é o nome do árbitro mesmo? Eu não gosto nem de guardar o nome desse Wagner do Nascimento, Wagner do Magalhães. Nascimento. Ô Wagner do Nascimento, eu sei que você está no hotel vendo a gente, eu queria só te fazer uma pergunta. O nosso WhatsApp está aqui em cima, você pode mandar a resposta. Qual o sentido de o Rafael Cabral retardar o jogo aos 15 minutos? Qual o sentido disso? Cara, pelo amor de Deus, o Cruzeiro já foi campeão, já subiu, o Cruzeiro queria jogo, queria jogar. Um pouco da fúria dos jogadores também é reflexo do que o técnico às vezes passa ali da margem do gramado e tal. Mas uma arbitragem que começa irritante, irrita todo mundo. Agora, qual o sentido de um amarelo pro Rafael Cabral dizendo que ele estava retardando o jogo? Falou, se ficar nervoso vai ser expulso. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde, demais companheiros. Acho que é Boa tarde, telespectador nervoso, né? que está em casa. A questão do cartão amarelo pro Rafael, realmente não há nenhuma explicação. O Cruzeiro é um time que durante toda a temporada, mesmo nos jogos mais difíceis, diante do Atlético, diante do Fluminense, o Cruzeiro não utilizou em nenhum momento de cera, pelo contrário, o Cruzeiro é até um time que, para alguns torcedores, poderia em algum momento desacelerar a partida, querer ir menos para frente. Com relação à expulsão do Daniel, está lá na regra de número 12, no ponto 3 da regra, que realmente você proferir insultos ao árbitro, como foi o caso do Daniel Júnior, é passivo de cartão vermelho. Ele poderia, porém, ter aplicado também uma outra parte da regra de número 12, que o jogador gesticula e reclama, porque antes do palavrão vem o gestual do Daniel e a reclamação sem o palavrão, passivo de cartão amarelo. Isso não acontece, no segundo instante, ao palavrão, cartão vermelho. O Machado ganha o cartão por amarelo, reclamação. Agora, eu questiono a segunda falta se era realmente para amarelo, pelo método que ele adotou na própria partida. Durante a partida, para mim, aconteceram algumas faltas, até mais pesadas do que a falta do Machado do segundo amarelo, e que não foram punidas com cartão amarelo. Essa é a parte importante. Você acha que não foi falta para amarelo? Eu acho que não. De acordo com o método adotado por ele dentro da partida. Sim. Ponto. Sim, método, a régua do Wagner. Então estamos voltando à discussão da interpretação. Isso. Né? Que eles não têm um critério. Só que eu não quero cair no labirinto dos meus próprios argumentos. Porque a gente tem que falar do erro e tem que falar da atitude. A atitude do jogador, ponto. O jogador não pode tomar amarelo por reclamar da expulsão de um jogador que já aconteceu e foi correto, está na regra. Mas, de acordo com o método que ele adotou na partida, acho que o cartão amarelo segundo aplicado talvez tenha sido um pouco exagerado. A questão do Rafael Cabral, precisa ficar atento se ele não queria também, né? Agora, independentemente de querer ou não, você meter um cartão aos 15 minutos do primeiro tempo, alegando que, você tem que ver lá o que está na súmula. Ele está retardando o jogo, faz sentido nenhum. Agora, pelo menos para mim, indica que ele meio que queria, para não ficar fora do último jogo e tal. Deixa eu dar uma boa tarde para Gabi Álvares, da Band News, nossa colega de Band News, nossa convidada durante a semana. Estamos convidando aqui, porque se todo mundo fizesse o seu papel dentro de um mês tão importante, aliás, todos os dias, né? Mas num mês tão importante, nessa campanha do Outubro Rosa, os clubes se engajaram. O Cruzeiro ontem, mais uma vez, atuou com a camisa, o Atlético também, outros clubes. Várias instituições estão engajadas e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre muito engajado, apresentou a ideia, obviamente aprovada por todos nós aqui, de vamos tirar essa semana e convidar as meninas, porque é um simbolismo muito importante. A Gabi faz parte disso, além de dar show na Band News, nossa convidada de hoje. Agradeço sua vinda. Já quero, inclusive, te perguntar, Gabi, sobre a arbitragem, e você já emenda para falar do jogo, mais uma derrota do Cruzeiro. E daqui a pouco nós vamos entrar na questão das declarações do Pessolano, né?
difícil você conseguir tirar tudo dos jogadores depois de conseguirem o que conseguiram. Boa tarde, bem-vinda, Gabi. Oi, Everton. Boa tarde para você, boa tarde a todos, para quem nos acompanha em casa. Olha, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um dia muito especial, né? 19 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, por isso a corzinha rosa representando esse Outubro Rosa, essa campanha tão importante. E para mim é um privilégio voltar a esse programa, Os Donos da Bola, porque eu gosto muito de futebol e estar aqui para mim é muito bom. Para falar sobre o jogo, a arbitragem, a gente tem discutido muito nos últimos tempos, não só em relação ao Cruzeiro, mas na Série A também, esses critérios da arbitragem. A gente vê muitas partidas em que a gente tem lances similares, mas que são interpretados de formas diferentes. Eu acho que nesse caso do Rafael Cabral, realmente é um ponto que chama muita atenção. 15 minutos do primeiro tempo, um goleiro que está jogando em casa, com a torcida, fazer cera, realmente é algo questionável. Então eu acho que essa aplicação do cartão amarelo nesse contexto realmente deixou os jogadores do Cruzeiro nervosos e eu acho que os critérios adotados dentro da partida também contribuíram para isso. Eu acho que nada justifica, claro, a atitude tanto do Daniel de xingar o árbitro, quanto do Felipe Machado depois, principalmente depois da expulsão, que ele acabou quebrando ali o toldo, em que tinha jogadores da CBF e integrantes da CBF e da Federação Mineira de Futebol. Sobre a partida, é difícil até analisar, depois dessas duas expulsões, a atuação desses jogadores. Mas o primeiro tempo, o Guarani soube aproveitar os contra-ataques, criou oportunidades e o Cruzeiro teve mais a posse de bola, né? Não foi tão efetivo em criar chances. No segundo tempo, claro, essa desvantagem numérica pesa muito, mas eu acho que os jogadores do Cruzeiro mostraram também muita entrega, muita vontade. A gente viu esses jogadores se esforçando e correndo atrás de alguma forma para tentar amenizar essa situação, mas realmente o cenário era muito complicado e eu acho que no fim a vitória do Guarani por todo esse contexto foi justa e aí o Cruzeiro amargando essa terceira derrota, mas já conquistou os objetivos principais na temporada, que é o acesso e o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Dola, você que é uma figura muito apegada à arbitragem, muito. Você é árbitro de peladas e tal. O que você me fala da arbitragem do seu Wagner Magalhães? Você acha que passou do ponto, que chamar mais atenção que o jogo? Ou as expulsões foram absolutamente normais? O cartão do Rafael Cabral também. Agora, o Machado, você causa um acidente, querido, que pode te tirar até do futebol, fazendo uma bobagem daquela. Porque se não tem aquela lona lá para segurar, se a sua mão passa daquele acrílico ali, rasga seu pulso. Tem um pouco de equilíbrio, meu filho. Calma. Eu sei que é difícil. Para nós aqui é uma delícia falar para vocês terem calma, para vocês terem equilíbrio, né? Para nós tudo para nós aqui é mais fácil. Analisar com ar-condicionado, na tranquilidade do estúdio, é uma delícia. Mas, ô Machado, você poderia ter causado um acidente muito grave. Se a sua mão passa daquela lona e o acrílico corta seus pulsos. Me ajuda, Machado. Pois não, Dola? Boa tarde, Everton. Já cortou os pulsos? Não, nunca cortei os pulsos. Ainda bem, né? Boa tarde, Everton, pessoal do estúdio, amigos de casa também. Inicial, o senhor Wagner Magalhães, como você disse, ele é péssimo. Nossa, mas demais! Ele é péssimo. Sempre foi, continua sendo. Ontem foi mais uma arbitragem horrorosa dele. Mas a gente também não pode, por causa disso, passar a mão na cabeça do jogador, né? O que os jogadores do Cruzeiro fizeram não foi certo, né? Aí a gente tem que pesar. O Valu foi muito bem no comentário dele, até essa questão do... Vou começar pelo segundo amarelo do Machado. Realmente, daria para o árbitro não dar esse segundo amarelo. Mas a gente só está falando dele porque foi o segundo. Se esse amarelo do Machado fosse o primeiro, a gente não estava aqui discutindo sobre por que deu esse amarelo para o Machado. E aí o grande erro do Machado foi tomar o primeiro lá naquela palhaçada que ele arrumou ali. O cara saiu lá da defesa, ele estava a 50 metros do lance e foi lá reclamar de que ele nem escutou o que o Daniel falou, ele não viu nada, ele não tinha autoridade nenhuma para estar ali. Nem capitão do time não que justifique também, porque capitão não tem que ir lá peitar árbitro. Então o Machado, quando ele vai lá e toma o primeiro amarelo, ele acabou com a partida dele. Porque ele é um jogador do sistema defensivo, ele pode precisar tomar um amarelo. Ele não precisou tomar esse segundo, mas a falta dele era passível de amarelo. O jogador do Guarani estava estava correndo em direção ao gol, ele passou longe da bola, ele fez a falta, não teve absurdo nenhum em ele tomar esse amarelo. Concordo que ele poderia não tomar.
Mas o fato dele ter tomado não é um problema. Se fosse o primeiro amarelo dele na partida, a gente nem estava falando desse lance aqui agora. Então o problema dele foi disciplinar, porque ele foi peitar o árbitro num lance que ele não tinha nem que chegar perto. Né? O Danielzinho também perdeu a cabeça completamente. E aí a gente entra nesse detalhe de que o árbitro é muito fraco, irrita os jogadores, isso, né, de certa forma influencia, obviamente, óbvio que influencia, mas não justifica. Explica, mas não justifica. O jogador não pode ofender, está na regra. Então ele tomou um cartão vermelho respaldado na regra também. Então fica até difícil da gente falar da punição, porque o texto da regra permite que o árbitro aplique o vermelho nesse caso. Então, assim, não é fazer o advogado do diabo, mas já fazendo. O árbitro deu um vermelho correto para o Daniel Júnior, respaldado na regra, e depois ele deu um segundo amarelo para o Machado, que só foi o segundo porque o Machado foi lá falar com ele na hora que não precisava. E isso condicionou o jogo completamente, acabou não, né? O Cruzeiro ainda conseguiu segurar bem o Guarani, não seria nenhum absurdo o Cruzeiro empatar a partida. Não tem que pegar jogador pelo colarinho, Pelo né? colarinho Parece também não até precisa. que aprendeu com o Pessolano. Também exagerado, me parece também muito teatro para torcedor, vai me desculpar o Edu, não tem que sair do banco para lá, dar voador em ninguém, buscar ninguém no gogó, não tinha nada a ver. Né? Não sei se eles, de repente, foi naquela do Giovanni Augusto já ter jogado no Atlético, de alguém ter falado na cabeça dele, mas acho que não. Assim, então, não, jogador acho que do foi um Atlético baita tem de um que pegar teatro. o Murilo. A questão que me Acho que Murilo baita fez de um gols contra o Atlético, é decisivo. Não tô falando que também explicaria, mas não justificaria. Então, assim, não tinha lá nada que ir lá bater em jogador, pegar pelo gogó. Me pareceu um belo de um teatro pro torcedor, para poder mostrar pro torcedor que, olha só, eu respeito a camisa do clube. E uma viagem que é o seguinte, esse negócio que a gente falou aqui do Pessolano, não tem exagero nenhum, né, gente? O Pessolano já reconheceu que ele passa muito do limite. Ele é um cara que diz que é bom, eu sou competitivo, eu não gosto de perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Agora, convenhamos, né? O time, às vezes, é meio que o reflexo das atitudes do treinador ali na margem do gramado. Então, é um grande problema, mas eu tô com dólar. Eu acho que passa muito pela... aquele showzinho pro torcedor e tal. Ó, a questão do resultado, eu entendo, o time dá uma acomodada, não estou dizendo que é correto, né? Tudo bem, então, a gente vem aqui... Aí, reunião com o Rodrigo Escola, ali que o Rodrigo fala, gente, atingimos uma audiência fantástica. Aí amanhã a gente entra no ar aqui, ó, todo mundo coçando, gostosinho, ninguém... Não é assim não. Então no futebol não é diferente, né? Entregaram? Entregaram. Agora, meu filho, tem mais jogos pela frente, né? Então, o respeito ao torcedor é muito mais bonito que o show para o torcedor. De descontrole e tal. Eu preciso só dar um recadinho aqui. Rapidinho, daqui a pouco eu vou rodar o Pessolano, você vai falar. Eu preciso ouvir o Thiago Fernandes também, que tem bomba para hoje, hein? Thiago Fernandes tem informações muito importantes para